Mas, assim, eu falo sobre isso já há 4 anos, né, e eu não vejo toda a adesão, né. Uma coisa que eu posso garantir é que aqueles que aderem, né, eles ficam, né, muito contentes pela persistência, pela insistência que a gente teve, mas infelizmente nem todo mundo às vezes é muito porque a gente é muito pressionado pela agenda, né. Uhum. A gente tem uma agenda, tem dois pontos que são muito ruins para a gente poder alavancar a igreja. É quando a gente não está em um bom momento e a gente não está com o coração animado para experimentar algo novo. A gente está pessimista. O outro é quando tem alguma coisa dando certo e a gente se contenta com aquele resultado. E Uhum. como a igreja multiplicadora, ela quebra esse paradigma, ela, embora tenha um potencial muito grande, né, ela precisa do ânimo e precisa de uma pessoa disposta a fazer investimentos, né. Uhum. E aí vai ficando complicado, porque tem gente que não 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 entende que é o momento, né. Tem Uhum. aquela questão também, né, que o profeta não tem valor a não ser na sua própria terra, tem isso também, né. Quando a Uhum. gente vai divulgando dentro da nossa terra, a Uhum. gente sente a dificuldade também de outras pessoas entenderem, né. Eu luto muito com isso e a igreja aí vem as questões mesmo denominacionais. Se você tem uma igreja que você trabalha com igreja multiplicadora e a igreja não cresce, aí as pessoas ficam: "Ah, se desse tão certo, por que que você, não está crescendo?", né. Do outro lado, se também a tua igreja cresce muito rápido, né, aí as pessoas começam a colocar algumas tarjetas, né, tipo assim: "Ah, mas está crescendo é porque está vindo gente de outra igreja. Ah, mas porque está colocando muitas luzes lá no palco", né. As É. pessoas não vão entender que algumas outras coisas são efeitos colaterais, né. Sim, E sim. eu tento muito não crescer a igreja a partir de outras, né. Uhum. E isso me traz muita dificuldade, até mesmo de outras denominações. Eu não recebi um chamado para tirar ninguém de outra denominação e trazer, né. Tanto Perfeito. é que lá a gente tem, né, o processo não é tão fácil, assim, de fazer parte da igreja. Mas infelizmente alguns outros pastores eles pegam uma é diferente de um Josué Valandro, né, que é um pastor já consolidado, muito experiente, né, ele fala e todo mundo: "Ah, amém, 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 amém", Uhum. né. Mas, a igreja multiplicadora ela fez uma reviravolta grande em igrejas de portes menores, né. Uhum. Isso deveria, mas a gente também não é bom de estatística, né. A gente Aham. não é bom de tratamento de dados. É. Então, a gente pega um modelo de igreja que é muito bom, mas que funcionou para uma igreja de 3.000, 4.000 membros. Mas a Uhum. gente olha um projeto que está sendo muito bom para uma igreja de 100 a 200 membros, e a gente não entende que isso é mais análogo à nossa igreja de 300, 400, de que uma igreja de 4.000. E aí a gente acaba achando: "Ah, não, eu vou pegar o projeto porque eu vi lá na igreja de tal, de fulano, uma conferência nos Estados Unidos", e então isso dificulta um pouco a aderência. Mas uma coisa que eu digo para o pastor: não desanima não, né, é muito bom É, não, não, eu não. fazer esses fóruns e mostrar, porque, né, eu tenho colhido bons frutos hoje aqui de várias pessoas que estão caminhando comigo, estão desejosos de implementar igrejas, né, e passar por esse momento na igreja deles. Então, tem gente que ouve hoje, mas o coração não aqueceu, mas é uma sementinha que daqui a pouco acontece alguma coisa e eles certamente vão colocar. Perfeito, querido. Perfeito. Então, fica à disposição. Infelizmente, o pessoal ainda não vem chegando e tudo mais, mas a gente tem que respeitar o horário, né? E respeitar quem está aqui. Então, fique à vontade aí sobre plantação de igreja Tá multiplicadora. bom. Pastor, você vai, gravar isso daí? Eu estou Ah, você gravando. vai Você quer que eu pare? não, 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 não. É Isso. para gravar mesmo, era só Ok, isso aí que ok. ele vai ficar 40 minutos e depois renova? Vai, porque a gente não é chique que nem um pastor lá de Campos, não. Ah,
Não, não, não. Mas aí depois, se eu puder me passar o arquivo, Te passo. e aí Te eu passo. vou compartilhar com outros pastores aqui, Pronto. tá joia? Eu Se o vou, eu pastor... vou, eu vou colocar no YouTube da BASB, né? Ah, tá Aí bom. qualquer um que entrar lá na BASB lá, ele copia, né? O link e eu te mando o link. Tá. Então tá joia, então. Eu vou projetar aqui, que a gente vai seguindo. Olha, você desabilitou aqui. O anfitrião desabilitou o compartilhamento de tela do participante. Então, peraí. Vou abrir um agravo para o Superior Tribunal de Justiça aí para ver se você libera um habeas corpus para mim aí. Vou compartilhar minha tela aí. O pastor Veja aí. Rafael está me deixando tonto, É. andando, indo para todo lugar, eu tô ficando zonzo aqui. Vê aí se vai compartilhar. Tá, aí tá ok. Ok. Deixa eu só agora aqui. Rapaz, semana passada passou a Anacleto, precisava compartilhar também, e eu tornei ele anfitrião. Aí eu não sabia que tornando ele anfitrião, eu deixava de ser. Aí, Ah, meu amigo, deu um problema no link, e o link aí caiu. Aí eu Ele tive que ficou fazer um novo. doidinho, ele ficou. Foi. Eu e, tive que fazer novo link para poder liberar para ele, para todo mundo, na realidade. Pastor Sandoval está nos ouvindo aí? Irmã Fabiana, seja bem-vinda, viu? A reunião da nossa associação Sudoeste, a BASB, aqui em Vitória da Conquista, Bahia. Muito obrigada. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós, que possamos estar sempre pronto para fazer o evangelho do Senhor crescer. Muito obrigada. Amém, amém, querida. Dê um abraço no seu esposo, viu? Por Tá nós. certo, obrigada. Pronto, pastor. Tá nas suas mãos agora. eu só vou. Tô tentando achar aqui o. Rafael, eu vou parar de olhar para ele, que eu também estou ficando tonto aqui. Só de ficar... Era possível? Olha, Pergunta se eu tá fazendo falei maratona. comigo. Hã? Ele nem Olha tá aqui, ó. Fazendo caminhada? nada. Eu fiz um voto comigo. Eu fiz um voto comigo que eu não ia perder nenhuma reunião da associação online. E eu vou cumprir meu Amém. voto. Amém. E eu não perdi nenhuma até agora, hein? Amém. Amém. Eu tô em dia, eu tô em dia. Glória. Deixa eu só achar aqui uma. Rapaz, eu já tentei a reunião pelo Google Meet e tal, mas não tem jeito não, rapaz. O Zoom não dá para superar, não. Google Meet Você, fica... você consegue projetar aí aquele PowerPoint? Consigo. Poxa, então, se você conseguir aí, porque é o que eu estou tendo dificuldade aqui. Espera aí, deixa eu só... Tem alguma coisa minha aqui bloqueando. Deixa eu só achar ele aqui. Vamos nós. Você que está projetando aí? Estou pronto. Aí Aqui. você manda aí que eu passo. Então tá bom, então. Então tá joia, então, pastor. Então vamos lá, né? Vou passar os. Deixa eu abrir aqui para eu poder ver quais são os próximos, né? Toda vez que eu colocar a mão na cabeça, você pode passar. Pode ser? Pode. Interromper para a gente ganhar mais dinamismo. Botei a mão na cabeça, pode passar. Deixa eu orar primeiro aqui, né? Para a gente poder iniciar Ok. aqui
Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, Senhor Deus, é o momento que nós vamos compartilhar do teu ensinamento. Aquece o nosso coração. É isso que pedimos, Senhor Deus, para essa tarde. Aqueça o nosso coração, brilhe os nossos olhos, Senhor Deus. Aumente a nossa fome, nossa sede por justiça, por plantação de igreja, Senhor Deus. Que venha a nós o teu reino, Senhor Deus, e seja feito a tua vontade, Senhor Deus. Que a terra onde vivemos seja o palco, o local onde vamos fazer a tua vontade. Sermos instrumento de justiça, Senhor Deus, plantando igreja, ampliando o teu reino aqui. Te agradecemos por essa associação, pelo pastor Denilson, que nos dá essa oportunidade de compartilhar a tua visão em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá. Bom, os 5 princípios, né, que o pastor já está compartilhando aí com a associação, com os pastores e líderes, e que bom que a gente pode falar sobre ele. Hoje nós vamos falar, né, sobre plantação de igreja. Então, a igreja multiplicadora, na verdade, é a visão de multiplicação intencional baseada em 5 princípios. Então, a gente já falou, né, em outras ocasiões sobre oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça. São os 5 princípios que devem ser desenvolvidos de forma intencional com a igreja. Veja que não estamos falando de acidente, não estamos falando de acontecimento, né? Estamos falando de intenção. Nós partimos para uma plantação de igreja com os 5 princípios. E os 5 princípios, eles também estão abarcando, abraçando a plantação de igreja, que é esse terceiro princípio, né? E então, quando nós formos falar sobre plantação de igreja, certamente nós vamos falar sobre a essência do evangelho, né? Que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura, né? Servir esse testemunho tanto em Jerusalém, em toda Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? E aí nós vamos pensar o que é uma igreja multiplicadora, né? O que é a plantação de uma nova igreja multiplicadora? O que é plantar novas igrejas, né? E aí a gente precisa lembrar um pouco o que é igreja. O que é igreja na visão de igreja multiplicadora? Não é simplesmente o local ou o templo. É aquilo que a gente bem sabe que é realmente uma congregação dos salvos, é igreja orgânica, né? Como a gente vai dizer propriamente aí sobre o povo, é uma comunidade de discípulos, ou seja, uma comunidade em que os discípulos devem ser agregados e motivados ao aperfeiçoamento cristão, fazendo novos discípulos. Então nós vamos ver, na verdade, uma igreja onde que, na verdade, é uma incubadora, onde que se produz discípulos de Jesus, discípulos produzindo discípulos. E quando nós olhamos a igreja primitiva, né, que é sempre esse objetivo de retornarmos aos princípios, nós vamos olhar que antes de ter propriamente a sede da igreja, um CNPJ ou uma estrutura litúrgica, eles tinham discípulos, e discípulos que se multiplicavam, discípulos que se espalhavam, discípulos que se reproduziam. Então, quando nós pensamos em plantar uma igreja, nós vamos com esse objetivo de plantar uma comunidade de discípulos ou uma comunidade que gerem discípulos. Não apenas vamos agregar discípulos, mas vamos formar discípulos discipuladores, ou seja, aquilo que nós aprendemos, né, na palavra de Deus de Paulo a Timóteo. O que aprendeste de mim, diante de muita testemunha, encontra homens fiéis que vão ensinar a outros. Então, veja que são vários discípulos, né, sendo reproduzidos e multiplicados. E aí tem uma frase do Ronaldo Lindório, né, que ele fala muito sobre isso, né? A missão da igreja, ou o Missio Dei, uma igreja missional, não apenas uma igreja missionária. E aí eu quero fazer um destaque sobre isso. O que é uma igreja missionária e uma igreja missional? Uma igreja missionária é aquela que muitas vezes ela tem até uma missão, mas uma igreja missional, ela carrega a missão que não é dela. Se nós olharmos bem, o nosso Cristo, nosso Senhor, ele está em missão. Ele tem uma missão. E porque nós estamos na igreja dele, nós seguimos a missão dele. Então, eu não vou criar uma missão para mim, não vamos ter uma missão para a minha igreja. Nós vamos cumprir a missão que é do Senhor Jesus Cristo. E se a igreja é dele, né? Eu estou numa carona. E eu não posso chegar, entrar numa carona do pastor Rafael e falar assim, rapaz, vão para outro lugar.
Eu não posso entrar dentro, né, ele está lá no Maracanã torcendo para o Flamengo, né? Que Deus o perdoe, mas eu não posso fazer, rapaz, vamos mudar a torcida agora. Isso não vai acontecer, porque ele já tem um objetivo bem claro. E Cristo já tem o seu objetivo, ele tem a sua missão. Então, fazer discípulos de todas as nações é uma missão que ele compartilha com a tua igreja. É para lá que a igreja de Cristo vai. Então, se vamos plantar uma igreja, ela precisa estar compactuada com o missio dele. Então, plantar igreja, né, é um resultado natural do cristão. E aí a gente entra um pouco de crise, porque alguns vão pensar assim, mas igreja multiplicadora, nós estamos falando sobre o projeto de crescimento da igreja. Rapaz, o projeto de igreja multiplicadora é crescimento do reino. O crescimento da nossa igreja é algo natural, por entendermos que também está composto o projeto de Deus. Mas não é apenas o crescimento da igreja local, porque eu vejo muita gente remando, mas só pela sua igreja, né? E assim, eu admiro muito, pastor. Quero salientar aqui a posição da associação de fazer o seguinte: é bom para mim e eu quero compartilhar com uma associação de igrejas, porque isso é visão de reino, é pensar que o reino é maior do que a nossa agência missionária local, que é da nossa igreja, né? Então, plantar igreja com essa visão de reino, de que ela precisa se multiplicar, isso é, sim, um sinal de nós termos a igreja de Cristo cumprindo a sua missão, né? Então, a transformação da sociedade na direção de Deus ocorre através da sua agência e igreja, e assim comunidades locais de convertidos. São a maior expressão de sua presença e o seu desejo transformador. Então, isso aí mostra bem claramente, né, que a igreja de Cristo, ou a igreja do Senhor, deixa eu só ajustar aqui, que a igreja do Senhor, ela tem, né, um dono e tem um segmento. Nós vamos caminhar para isso, né? E o que é uma igreja? Não é apenas o prédio, não são os tijolos ou a madeira, mas ela é composta de pessoas e discípulos. E isso é o que é mais extraordinário. Porque para a gente fazer obra, tijolo, prédio, comprar terreno, isso realmente, né, seria muito mais difícil de multiplicar, porque precisaria de financiadores. Para ser uma igreja, a gente não precisa disso tudo. A gente precisa de vidas, de discípulos. E então, o resultado pode até ser tijolos, pode ser terreno, pode ser tendas, pode ser construções bonitas, mas o objetivo principal da igreja é realmente ser ela mesma. E ela é uma comunidade de discípulos de Jesus, né? E aí, quando nós olhamos, estamos falando da igreja não como uma organização, um CNPJ, uma instituição, mas é aquele organismo vivo, dirigido pelo Espírito Santo, não é? E quando nós olhamos o propósito de Jesus na igreja, e aí ontem eu estava fazendo uma live, eu fiz com a igreja e também fiz com a Igreja da Morada. E aí a gente estava falando qual é a finalidade de uma igreja, né? Qual é o objetivo da igreja? Ela ser guiada pelo Espírito Santo, ela naturalmente atende às demandas sociais, os problemas comunitários. Isso acaba sendo natural para a igreja. Por quê? Porque ela é dirigida pelo Espírito Santo. Então, ela encontra a igreja, né, se faz como uma resposta natural de Deus para a humanidade como um todo. E aí eu me lembro muito daquele texto quando os discípulos de Jesus, ou Pedro e João, estavam indo ao templo, e aí eles encontram um moribundo ali, um pedinte, na beira da Porta Formosa, e pede: olha, eu queria uma ajuda. E a Bíblia diz que eles olharam para Pedro, esperando receber dele alguma coisa. E Pedro não se esconde, mas Pedro, como igreja, fala assim: olhe para nós. Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus, levanta. Essa é a resposta que é natural da igreja. Uma igreja
viva, um organismo vivo, ela é representativa em todos os lugares. Vamos falar mais diretamente no decorrer dessa apresentação, mas é importante a gente saber que a igreja, o organismo vivo, ela vai muito mais longe, ela é muito mais abrangente que a organização. Você pode ter uma sede, 5 filiais espalhadas na cidade, mas se você não tem uma igreja orgânica, ou seja, pessoas que representam a igreja no seu local de trabalho, na onde estuda, na vizinhança, você não tem uma igreja representativa. E hoje, quando nós olhamos uma igreja de 200 membros, ela pode estar altamente, está impactando altamente todo um bairro, toda uma cidade, dependendo do poder do Espírito ou da forma como ela usa os seus dons. Porque, vide aí Covid-19. Quantos lugares ele abarca ao mesmo tempo? Não é? O cara passa aqui, coloca a mão aqui. Daqui a 10 minutos alguém passa ali e coloca a mão, pegou. Não é esse cara que pegou, agora vai lá e aciona o elevador. Meia hora depois, o assessorista que aperta, pegou também. E aí o cara que pegou levou para casa, né? Sem querer ser dramático, mas a igreja de Cristo lá no primeiro século era uma igreja contagiante. Por quê? Porque ela era um organismo vivo. O que todos nós queremos que aconteça com o organismo vivo chamado Covid-19 é que ele morra. E aí investiram-se muito para matar o organismo vivo igreja. E ao longo de 2000 anos não conseguiram. Agora, se quiser acabar com o nosso templo, acaba. Se quiser acabar com a nossa liberdade religiosa, acaba. Mas o organismo vivo não tem como esterilizar, porque nós precisamos, como igreja, ser contagiante. Então, uma igreja, ela tem que ter esse princípio, porque obedecendo ao mestre, ela naturalmente se multiplica. E aí, o que é uma igreja também? Olha, plantar igreja, portanto, não é apenas comprar terrenos, construir templos, bancadas, instalar pianos e equipamentos de som e multimídia. Plantar igreja é investir em pessoas, fazer discípulos multiplicadores e agregá-los. Então, isso rompe com um jeito de plantar igreja que talvez tenha dado certo em alguma época, né? Mas que hoje é muito pouco provável ou requer muitos esforços. Por exemplo, o cara sai com a sua esposa, com recursos de uma junta missionária ou com uma igreja que ajuda, e agora vai lá fazer o quê? Olha, primeira coisa que vamos fazer nesse bairro, construir um templo perto de uma praça, e agora comprar som, comprar banco. E isso, muitas vezes, com muito esforço, leva-se anos. Quando a gente disser assim, agora vamos trazer as pessoas, já acabou o fôlego do missionário, da igreja plantadora, não é a forma que a igreja multiplicadora vê a plantação de igreja. É começar através daquilo que é o principal. E o principal, sendo vidas, é por aí que nós vamos. Pode passar aí. O que é plantação de igreja? É o processo intencional de estabelecer uma comunidade local e autônoma de discípulos de Jesus Cristo. Olha, isso é formidável. E graças a Deus que a Junta de Missões leva isso muito a sério, né? É um processo intencional, ou seja, de propósito, de plantar em uma comunidade local. E aí veja um princípio que é nosso, Batista, autonomia. Autonomia. Todos nós, pastores e líderes, gostamos de falar da autonomia da igreja local, mas eu preciso entender que para dar autonomia a uma igreja local, eu preciso dar autonomia aos discípulos de Jesus. E muitas vezes não queremos uma igreja controlada ou controladora, mas temos um processo controlado e controlador para os discípulos. Então, isso vai certamente entrar em choque. E aí, quando nós pensamos, né, no processo de plantação de igreja, a Junta coloca como 6 passos principais. Pode passar aí. E o primeiro passo, ele vai falar, de novo, oração. Não, pode, esse daí. Primeiro, oração. O segundo passo, escolha de um grupo-alvo. O terceiro passo, assimilação e adequação à cultura. O quarto seria relacionamentos relevantes com o grupo-alvo.
O quinto passo já vai ser a evangelização discipuladora. E o sexto passo, e então nós vamos ter o treinamento de líderes locais. Olha esse sexto passo. Digamos que vamos plantar uma igreja. E talvez alguns que vão ouvir essa apresentação vão dizer assim, não, mas eu estou muito interessado em plantar um pequeno grupo, ou plantar, ou aumentar a igreja. Mas veja bem que esses 6 princípios aqui, esses 6 passos dentro desse princípio, nos ajudam a entender que eles são úteis para todos os aspectos da igreja, inclusive uma plantação de pequeno grupo ou qualquer outra atividade de ministério dentro da tua igreja. A oração como princípio, escolher, né, ter um bom foco, né, em quem é o grupo-alvo, assimilar ou entender essa cultura, relacionamento, né, relevante com esse grupo-alvo, a evangelização discipuladora, isso é muito importante, e também treinamento de líderes locais. Vamos passar passo a passo aqui. Eu vou fazer... Sim. Vamos ter que encerrar para começar o segundo bloco. Ok. Então tá beleza. Então, você manda aí de novo o link que... É o mesmo link, basta clicar no mesmo link. Ah, sim, não sabia. Então, bacana então. Deixa eu interromper aqui. Pessoal, é só clicar no mesmo link, aí a gente volta todo mundo novamente. Um abração. Tchau, tchau.